Olá, olá, olá! Segunda-feira, 18 horas, começando a nossa primeira live BPs pelo Mundo. Hoje vamos falar com Mara Coelho. Daqui a pouquinho ela tá entrando. Vou só chamar ela aqui. Oi, Cláudia, Samara. BPs pelo Mundo. A Mara acabou de entrar. BPs pelo Mundo é um programa que a gente acabou de criar, baseado até na necessidade que vocês trouxeram. A gente fez aí algumas caixinhas e vocês disseram que vocês queriam mais cases, que vocês queriam mais informações claras, assim, do que um BP faz. E aí a gente resolveu trazer a Mara aí pra abrir a nossa conversa com um assunto super importante, que é justamente sobre a atuação de BPs em hospitais, que tá aí no meio da crise, né? Então, vou adicionar. Está entrando. Se vocês ouviram um miado, eu tô com uma gatinha bem novinha aqui do meu lado. Depois eu mostro ela pra vocês. Oi, Mara! Oi, boa noite. Tudo bem? Bem-vinda! Obrigada. Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus, todo mundo aqui na Santa Paz. Bem, é um prazer estar aqui com você, eu que não te conheço, né? A gente começou os contatos através disso e foi, para minha surpresa, acho que a gente vai poder abordar aí na nossa conversa não só o tema Business Partners, mas como ter esse olhar mais sistêmico também, né? Que é tão importante para a atuação de BP. Mas antes disso, eu vou deixar você se apresentar, falar aí das suas iniciativas, quem é você, para onde vai, como é que você entrou nessa história de ser BP dentro de uma situação de RH, né? Que a gente sabe que, por mais que a gente tenha essa atuação de consultor interno, ele tomou força, né, ao longo dos últimos anos. Então, fala pra gente, se apresenta Uhum. aí para nós. Bem, obrigada pelo convite, primeiro, né? É uma honra poder conversar e ver esse movimento, né, dos BPs aí no mundo mesmo, inclusive no Brasil, né? Eu fiz a formação em psicologia, né, falando um pouquinho da minha versão profissional, e desde o quinto semestre, na época eu já trabalhava em outras áreas, eu escolhi fazer estágio. Né? Eu falei, olha, eu vou fazer estágio porque depois eu quero trabalhar na área, né? E me encontrei já no estágio de organizacional. Na época não tinha essa força que tem hoje, eu acho que hoje até as pessoas vislumbram mais essa área. E fui para a área organizacional, né? Fiz estágio na Caixa de Seguros, fiz na CETIS Tecnologia. E no sétimo semestre eu fui convidada para um estágio no SEIB, né? Que era laboratório SEIB, e hoje é SEIB em Medicina Diagnóstica, né? Ah, então você fez uma carreira aí já dentro da área da saúde. E no SEIB eu fiquei praticamente por 10 anos, né? Vou contar um Nossa, pouquinho dessa trajetória. que legal! Eu me formei lá, entrei uma criança, né? Saiu uma adolescente, uma mocinha. Eu sou mãe de 3 filhos também, né? Isso faz parte do meu projeto aí, e vocês vão ver como isso impactou na minha profissão hoje, enfim. E o projeto de Business Partner, ele surgiu na minha vida assim que o SEIB, na época que houve um grande movimento em Brasília, né? Em termos de medicina diagnóstica, do mercado, se movimentou muito, ele começou a fazer a expansão, né? Ó, a Nanda, a Fernanda é lá do SEIB, na época do projeto, né, Nanda? Trabalhamos juntas, bem-vinda. E aí, quando surgiu o projeto de expansão, eu fui convidada, na época ainda era analista, né, de RH, eu trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção, e aí eu fui convidada a participar desse projeto de expansão, que era levar a cultura, né, da empresa, que era muito forte, os processos, e implantar nessas novas unidades. E Legal. quando a gente Isso já no começou SEIB. isso no SEIB, isso. Eles Isso eu estavam já estava como passando de analista, já tinha feito transformação. estágio,
e isso, já tinha me formado, e o Saving começou um projeto de expansão, né? Eu não vou me recordar direito o ano, mas era 2012, mais ou menos, eu acredito, né? Estava como analista e fui convidada pela diretora Marli Vidal, né, uma querida minha amiga hoje, para participar desse projeto. E quando a gente foi para o projeto de expansão, a gente foi muito de uma forma empírica, né? De como a gente vai implantar. A gente sabia o que a gente queria, mas não como. E Legal. aí e a gente começou a buscar como que a gente podia fazer isso, porque eram tantas unidades fora de Brasília, né? E como a gente podia ter braços nessas unidades sem necessariamente estar lá. Esse era o grande desafio. E aí foi que surgiu a ideia e começamos a estudar o business partner, né? O David, o Rick, né? A gente começou a estudar a literatura e ir aplicando de uma forma bem empírica, né? Quando o projeto foi tomando força, a gente começou a fazer uma formação, né, da equipe, tudo muito interno. Acho que um dos marcos da implantação do projeto de consultoria lá foi uma coisa que eu acho que é uma das principais competências do PP, né? Que é você envolver todas as áreas. Porque a gente, na verdade, aí eu falo da visão sistêmica, a gente está em segundo lugar. Porque primeiro vem o RH, primeiro vem o recrutamento e seleção, vem as políticas da empresa e a gente é um facilitador, né? A gente faz esse papel de facilitar. Então, nesse projeto de implantação, acho que foi muito rico, porque na época eu era muito especialista de recrutamento e seleção. E tive o desafio de implantar outros projetos e outras áreas, e eu tive que estudar junto com as áreas, sentar com as pessoas e falar, e aí, como é que é teu processo? Né? Como é que a gente pode distribuir isso lá em outra região? E é E super aí foi interessante que eu tive acesso. super interessante isso que você trouxe, que eu estava conversando com uma amiga minha hoje, inclusive a Rafa, né, que é aqui da facilitadora também, Viral, e a gente estava falando sobre isso, né? Como que, às vezes, quando você tem uma percepção de especialista, você precisa quebrar algumas barreiras da sua forma de pensar, né? Porque para você sair do especialista e ir para o sistêmico, demanda aí um esforço, né? De você, às vezes, se desapegar de algumas coisas que você aprendeu, de processos, sabe? Daquele negócio do estabelecimento de projetos, né? É uma visão, eu falo que não é um pouquinho de mudança de paradigma, não, é muita mudança de paradigma. A gente tá. Porque, além disso, a gente é forçado a exercitar uma mentalidade generalista, né? Eu sair da solução, do fazer, do pegar a mão na massa e executar necessariamente o projeto, dependendo do perfil do business partner, né, que se implanta, mas de ter uma visão generalista das necessidades daquele negócio, das soluções que existem e convidar os especialistas, né, para participarem dessas soluções. Então, foi um enriquecimento muito grande. Foi uma fase, assim, que eu acho que como profissional de RH que eu mais cresci, foi tendo acesso, né, a essa metodologia que hoje eu chamo de consultoria interna, né, porque é uma linguagem, às vezes, mais acessível aqui no Brasil, Portuguesada. né, a portuguesada, porque muitas empresas não se adaptam muito à versão em inglês, né, É. mas o business partner surgiu assim na minha vida, né? E aí eu fui picada e Nunca mais, né? Depois que você olha o amplo, né? Como é que você afunila de novo, né? Aí, se você afunila, é pra aprofundar de fato, né? Diagnósticos e isso, tudo, né? Mas e aí, hoje você tá como isso, gerente de um hospital isso. E gigantesco. eu passei por esse projeto profissional, né? Sou muito grata e honro demais essa instituição que me recebeu tão de braços abertos e me formou. E aí eu passei por esse desafio da maternidade 3 vezes seguidas, né? E aí eu falei assim, bem, eu tirei um período meio sabático, porque eu precisava viver essa questão. Entre esse projeto, eu tive os 3 filhos. E Legal. aí eu fiquei um ano, e quando eu decidi, né, eu escolhi voltar também para o mercado, apareceu essa oportunidade aqui no Hospital Anchieta, que fala muito com o que eu vivenciei lá no SEIB, né? Que é implantar um projeto de consultoria interna aqui na organização. Muito bom. Mas você ficou um ano depois que você teve os 3 filhos. Isso, no projeto de expansão eu tive os 3 filhos, né? Então, assim, Entendi. entre viagens e aquisições, um filho nascia, outro filho nascia, e eles são bem pequenininhos aí. Nossa, então eu tenho muitas coisas para perguntar para você. Principalmente com relação a isso, sabendo que você tem 3 filhos
Três. Ó, o escolhidos Bernardo, ele, em paralelo o em Bernardo fez, o Bernardo fez 8 anos, a Manuela tem 6 e o João Guilherme tem 4, né? Ó, no... a Lau, Lauana, minhas amigas, as pessoas que trabalhavam comigo no CEP acompanharam essa loucura da gestação no meio do processo, né? E foi muito grata, Loucura loucura deliciosa. deliciosa. Ah, Fabrícia, linda. Fabrícia, muito bom, muito bom. É, pra A gente, gente amadurece muito quando a gente vira mãe também, né? A nossa gestão amadurece. com certeza, pra gente que tem que driblar muitas coisas ao mesmo tempo. Nossa, tem muita coisa para te perguntar agora nessa pandemia, com 3 filhos em casa e trabalhando como gerente de BP. Mas me conta, hoje você está como gerente de BPs lá no Hospital Anchieta. Como que é a estrutura hoje lá? E como que está sendo a atuação do BP? O que que mudou? Eu queria saber primeiro o antes, né? Tipo, como que é a Sim. estrutura e o que que mudou. É. Aqui a gente chama de consultoria interna também, né? Lá no CEB a gente chama de PP, mas aqui a gente chama de consultoria interna. E a nossa equipe hoje ela é até pequena, porque a gente está mesmo no momento de implantação, né? E o modelo da consultoria interna aqui, eu digo que ela é gerencial mesmo. Ela é muito voltada, primeiramente, para dar suporte para os gerentes, Tá. para os gestores. Então, é uma conversa muito direta com os gestores, né, do primeiro nível aí, de diretores, gerentes da empresa, né? E, e você até me perguntou quais foram os desafios, né, que eu tenho enfrentado. Além dos desafios aí de estar no mundo do hospital, né? Porque a gente vive a pandemia de uma forma na sociedade, em termos gerais, e de outra forma dentro de hospital, né? A gente tem alguns desafios. Mas uma coisa muito legal foi que esse momento também possibilitou com que os gestores, inclusive aqui, como estamos no processo de implantação, percebessem a contribuição que a consultoria pode ser, Tá. né? Nesse acolher o gestor, nesse orientar o gestor, acompanhar a equipe, né? Então quer dizer que vocês estão passando por uma implementação no meio da pandemia? Com certeza. A gente começou, a gente começou a implantação em novembro, né? Do ano passado. Eu digo assim, quando eu cheguei, começamos assim, né? Porque eu cheguei, o que eu falo assim? A gente não chega e não pode sentar na janelinha, né? É uma coisa da visão sistêmica, tá? A gente chega e precisa, a gente chega como último nesse lugar, no sentido não de mais importante ou menos importante, mas o projeto de implantação como esse, ele não é tão rápido porque a gente tem que conhecer a cultura dessa organização, Uhum. né? A gente não pode chegar acreditando que os processos são padrões e que a necessidade é padrão, a gente precisa conhecer o momento. Então, a gente chegou um projeto de implantação e o Covid chegou também. Nossa, mas e aí? E aí Como a que gente teve mudou? que rever muita coisa. É. Então hoje você tem uma equipe enxuta. Muito Quantas enxuta, nós pessoas? somos 3 aqui. 3 pessoas. De consultoria interna, né? E isso é porque aqui o RH, a gente também tem o RH que a gente chama que é o RH produtos, Tá. né? E Uhum. aí são os especialistas, aí é uma equipe grande, que deve ter, eu acho que umas 30 pessoas, que são os especialistas de recrutamento, seleção, de treinamento e desenvolvimento, de folha de pagamento, né? Então, aqui a gente exerce mesmo o papel de facilitador entre as áreas, entre os gestores, e principalmente com foco hoje, né, na gerência mesmo, na diretoria, de ser esse Ah, consultor. o foco mais é corporativo, então. Então, Isso. a- Por enquanto, sim. e aí, o que que você tem percebido assim que a pandemia tem ajudado ou dificultado nesse processo de implantação de um BP, por exemplo, né? Por exemplo, para quem está ouvindo a gente aqui, que não tem uma área de BP, vale a pena começar isso agora? Uhum. Ou então, o que que eles podem fazer para começar a trilhar esse caminho? Uhum. Olha, eu sempre vejo a implantação de um projeto de consultoria interna, de BP, dentro das empresas hoje, como uma necessidade, porque realmente a gente tem uma agenda muito robusta no RH. Se você parar para pensar, é uma E agenda operação? operacional muito robusta. É muito robusta. E quando você
escolhe fazer a implantação de um projeto de business partner, né? Você consegue direcionar pessoas, de fato, para darem suporte a esses gestores. E aí eu falo de um suporte amplo mesmo, né? Que vai além da operação, de como se seleciona, de como se treina, mas é da necessidade mais real que ele tem. Porque, por exemplo, no cenário que a gente está hoje, os gestores, eles têm que ter um suporte, porque eles estão lidando com uma equipe reduzida, né? Eles estão lidando com uma equipe estressada, com medo, né? E aí, mais do que nunca, a gente precisa falar com eles sobre a orientação dessas pessoas e, inclusive, com eles próprios, né? A gente precisa dar esse suporte para eles. Eu falo muito isso para eles, ó. A nossa consultoria, a gente vai falar de gestão, de desenvolvimento, mas a gente também vai falar de você, de como você está, de como que você precisa agora. Então, uma coisa que eu vejo que a pandemia trouxe de benefício e pode trazer é que também nas conversas com outros BPs aí que eu já tive, uma das dificuldades que as pessoas têm é de implementar uma agenda de reunião com o gestor. De organizar uma agenda. Do gestor receber eles, né? Eu já vi muitos BPs falando sobre isso, como talvez os gestores não percebessem aquilo como uma prioridade naquele momento. E a pandemia, ela trouxe essa prioridade, né? De vamos falar sobre as pessoas, né? E aí, uma coisa muito importante que eu tenho aprendido cada vez mais, vamos falar com números, né? Sobre as pessoas. Aí eu vou usar a linguagem do absenteísmo, do turnover, dos contratos, da lei trabalhista. A gente vai utilizar isso na conversa com esses gestores. Então, eu vejo que a pandemia, ela possibilitou a gente a entrar com essa agenda com mais facilidade, né? E implementar uma agenda de vamos falar sobre as pessoas, de como está a sua equipe hoje. E isso porque você já estava galgando uma confiança dos gerentes, né? Isso. Porque senão teve todo esse processo, né? Teria um pouco mais de dificuldade, porque já é gerente, né? Você de repente chegar já querendo implantar alguma coisa, talvez seja muito mais nesse momento o RH assumir esse papel de mediação, né? Nesse momento de crise. Isso. Com certeza. E assim, é o que a gente fala. Implanto agora? Implanto, mas você não pode pular a etapa de ganhar confiança, né? De ouvir a história dessas pessoas, de respeitar o que elas construíram até aqui, de entender, na verdade, o que eu digo é que eu também tenho aprendido que a gente não cria soluções, né? A gente gera a partir do que eles trazem para a gente. Eu não crio uma solução do nada, né? Eu não crio um projeto do nada. Uma das coisas que logo que a gente chegou aqui, a gente começou a fazer foi o desenvolvimento da liderança, né? E aí o Covid veio e também a gente parou. Naquela medida do que era presencial, né? Sim. Foi uma preocupação nossa. Poxa, a gente desenhou um programa bem lindo. E aí a gente pensou, bem, na verdade, eu acho que os líderes nunca foram tão desenvolvidos, né? Eu fiz um post sobre isso no LinkedIn que eu falei, cara, os 70-20-10 nunca aconteceu tanto no mundo VUCA. Se você não sabe o que era mundo VUCA até hoje, agora você sabe. Exatamente. E se você não sabe o que é 70-20-10, dá um Google para você saber. A gente não vai falar aqui agora, né, Mara? Vai pesquisar o que é 70-20-10 aí. Pô, muito bom. E uma outra questão que, inclusive, a Cat trouxe aqui, que eu acho que é super importante. Ela perguntou como que vocês mapearam que esse modelo de consultoria interna ele era aderente para o Hospital Anchieta. Você já entrou com essa demanda? Tipo, eles já tinham essa necessidade? Ou então, que sinais que a empresa deu que precisava disso? Primeira coisa foi a nossa diretora, a Elaine, né? Santos, ela vem de uma carreira aí bem robusta em bancos, né, internacionais, e que tinha esse modelo de BP. E o grande foco também, quando eu cheguei aqui, o que a gente entendeu? De como não existia a consultoria interna, os patrocinadores são gestores, né, desse projeto. Na Sim. verdade, quem patrocina o BP é o gestor, né? Eu não tenho como entrar na área de uma pessoa, conhecer o negócio, se eu não tenho, de fato, aquele gestor como um parceiro.
Então, o nosso grande foco foi realmente, e isso pode mudar, a gente entende que daqui a um tempo pode mudar, posso ter uma equipe maior, posso ter uma equipe que vai para a operação, né? Mas hoje quem faz isso sou eu, mediante os gestores, eu e minha equipe, né? Uhum. Então, a gente entende que esse foi uma estratégia, na verdade, né? De Vamos criar dizer confiança. assim, a gente cria parceria, não era um modelo que existia, que eu acho que é muito comum em outras organizações. Então, assim, o primeiro que tem que entender como funciona e que ele pode confiar na gente é o gestor daquela área, Exato. né? E só Ele vai tem que confiar se isso, você ele chegar com dados, com números, com informações fidedignas, um diagnóstico feito daquela área, né? isso e em ouvi-lo, né? Então, assim, em gastar muitas horas, eu digo gastar de investir na, na, na conversa mesmo, né? No dia a dia, de qual é o desafio, como é que funciona isso aqui. Eu tenho aprendido, porque eu vim de área de saúde, mas era laboratório, era medicina diagnóstica. Então, hoje eu falo assim, olha, aprendi 10% de hospital, porque nesses 8 meses que eu estou aqui, cara, o hospital é um mundo, né? É um mundo de especialidades. E são Então, eu falo quantos que eu sou um aprendiz. colaboradores no Hospital Anchieta? 1.200 a gente tem. 1.200. É muita gente. E teve muita. O turnover aumentou muito depois da pandemia? Tipo, Na pessoas verdade, a gente desistindo de teve. trabalhar? Então, olha só, a grande missão, a primeira grande missão da consultoria interna aqui do Business Partner foi o turnover. A gente tinha um turnover bem significativo, né, no histórico. E a gente diminuiu mais de 3% do turnover. E a gente manteve, mesmo no tempo de pandemia, uma queda de mais de 3% no turnover. Mesmo. E Verdade. você, enquanto BP, que deve ter aí informações, diagnóstico. E se você que está escutando a gente aqui for de hospital também, me fala também se aumentou, se diminuiu. Vamos bater um papo aqui com a gente. E pode fazer pergunta também. Mas você, enquanto BP, o que você acha que aconteceu para as pessoas quererem ficar? Eu acho que, na verdade, a grande contribuição em termos do BP foi, inclusive, de olhar para os desligamentos de iniciativa da empresa. Vamos dizer assim, o primeiro foco que a gente atacou, né, que a gente acompanhou, foram os desligamentos por iniciativa da empresa. Ah, tá. Então, foi de convidar os gestores a refletir sobre o desempenho, sobre a gestão daquele desempenho, né, no sentido de retenção dessas pessoas, muitas vezes que estavam num processo ainda de desenvolvimento. Então, a gente, como consultoria, uma das coisas que a gente fez foi acompanhar todos os pedidos de desligamento, né, e toda, sendo por parte do gestor ou do colaborador, entende? E aí no mercado de saúde, também de hospitais, que a gente vê que existe uma movimentação muito comum entre os hospitais, né? As pessoas vão para, até porque elas conciliam muitas vezes o trabalho. E a gente também começou a rever as políticas, né? Como a gente está reestruturando muitos processos, a gente começou a rever políticas de remuneração, rever algumas políticas de benefício. Então a gente já teve eu creio que é um resultado muito significativo para alguns meses, né? Uhum. Com Muito certeza. significativo. Com certeza. Então foi só o fato deles se aproximarem dos colaboradores e de escutar mais atentamente, porque na verdade vocês mediaram isso, né? Isso. Muito interessante, porque eu fiquei pensando aqui, talvez seria aquela causa, né, de muitos que trabalham em hospital, lá pelo RH Lab, a Carol, que é do RH Lab, ela já trabalhou também em hospitais, né? Então ela tem muito isso. Sempre quando é saúde, inclusive a ideia dessa live, ela nem é dos virais, foi ela que deu a ideia, tipo, putz, vocês podiam fazer alguma coisa sobre hospitais, porque eu acho que tá muito em alta, né? Então a gente ficou realmente curiosa de trazer isso. E ela tem uma causa enorme sobre a área da saúde, sabe? Então eu fiquei É, pensando que era com eu, relação a isso. e eu vejo isso, sabe, também, Lud, porque é muito, como eu falei, a gente vive a pandemia na sociedade de uma forma e dentro de um hospital de outra, né? Porque aqui é uma condição de sine qua non, a gente está aqui para ajudar as pessoas que estão sendo contaminadas, Sim, né? E a gente de RH e de BP está aqui para dar suporte para quem está fazendo isso.
Uhum. Então, isso aí também é muito forte, né? Aqui existe isso muito forte. Sim. A causa, que é É, uma vida, né? Que são muitas vidas. Então, eu costumo falar assim que as pessoas brincam, como é que é, né? Eu falo, eu acho que eu tô menos desesperada do que tem quem tá fora do hospital. Porque a gente vê as pessoas tão envolvidas, as pessoas tão, né, mesmo às vezes com medo, às vezes insegura, elas estão muito envolvidas na causa de proteger outras pessoas, né? Existem rola um muitos sentimento de protocolos, né? colaboração muito forte, né? Muito Que forte, isso isso é muito ajuda na forte. atuação do BP? Quando são Muito. organizações mais colaborativas? Eu acredito que a cultura organizacional ela até vai moldar a sua forma de ser BP, né? Eu não seria uma BP que estaria convidando os gestores para uma conversa para falar de desempenho se a cultura da organização não permitisse isso, se Uhum. não valorizasse as pessoas, né? Então, até eu acho que um dos diagnósticos que a pessoa deve fazer quando ela se torna BP ou quando ela vai implantar um processo é como é a cultura daquela empresa. Eu Sim. vou pelos números, eu vou pelas pessoas, eu vou pelo orçamento, por onde eu vou, né? E aqui a gente vê essa cultura muito forte de envolver as pessoas. E isso, para mim, conversou muito comigo, né? E isso é bom porque isso pode ser, apesar de que é uma situação de hospital, o que você trouxe, né, essa questão de ouvir mais o colaborador e a questão da colaboração, ela pode ser completamente alterada, né? O cenário ele pode alterar se você continuar aí com esses aspectos, talvez você tenha algumas chances, né? Mas eu achei interessante o que você falou, que eu aqui na minha casa, eu tô às vezes numa onde o Covid começa, né? E vocês estão aonde o Covid finaliza, termina, né? De uma forma ou de outra. Aonde ele chega, de fato, né? Não tem como fugir. Não tem E como aqui fugir. eu falo, poxa, realmente eu me emocionei, né? Teve uma iniciativa, tanto aqui, mas teve muitas iniciativas das pessoas irem para a janela e, e aplaudirem os profissionais de saúde. E eu me lembro que no dia eu me emocionei, eu chorei mesmo, né? Porque eu me coloquei muito no lugar das pessoas que estão no front, né? E estão mesmo todos os dias vestindo a camisa, se paramentando para atender essas pessoas, Sim, com certeza. né? Com Então, certeza. realmente é uma causa muito grande. Assim, eu acredito, inclusive, que para os hospitais, depois que se passar por tudo isso, a gente trabalha a propósito de uma forma ainda mais forte, né? Com certeza tem algo que une, né? É igual a gente sempre ouve falar, né? Que mesmo quando uma família passa por uma situação difícil dentro da família, de certo modo você une aquelas pessoas no meio de um problema, né? E como, está em alta, né? O design thinking ele fala justamente isso: vamos unir cabeças para criar soluções, para criar inovação, porque aí a gente não precisa criar uma solução, a gente não precisa vender a ideia, né? A ideia está vendida já. Então, talvez vocês É, vão ter grandes chances de ser excelente aí a continuação da implantação depois que a pandemia der uma reduzida, né? esperamos. Isso aí que você falou tem muito a ver com a visão sistêmica que eu sempre falo. A visão sistêmica que eu trago é a do Bert Helling, né? Das constelações familiares e organizacionais mesmo. E a gente traz isso muito, né? A humanidade, ela é um sistema. Nós somos um sistema, como família, como empresa. E, na verdade, o que a gente está vendo hoje é como nós vencemos é sempre como um sistema. É igual você falou, a família se une em torno de um problema para resolver. Nós todos estamos interligados, né? E todas as grandes pragas, problemas que a sociedade teve, quem superou foi o ser humano se unindo, né? Hoje eu falo que a solidariedade ela é tão forte que eu fico em casa para ser solidário para quem fica em casa, Sim. né? Então são 7 bilhões de pessoas aí se mobilizando em diversos cantos do planeta em uma causa, né? E isso é ser sistêmico, é eu entender o impacto que tem a minha ação num sistema como um todo, né? Isso é muito visível nesse momento. Eu acho que a gente tem aprendido muito até como humanos, né? Como humanidade a resgatar esse valor de viu, a gente junto consegue, né? Nossa, muito legal. E aí, quando a gente vai levar isso para o BP, para o consultor interno, né? Aí a gente chega de fato na construção do que a gente fala aqui,
que é o mindset do business partner, que é o parceiro estratégico, que você é parceiro estratégico do gerente, da organização, do, dos colaboradores e da sociedade também. Você não está com o pezinho só dentro da organização, né? Você está com o pé lá fora também. Você está vendo como essa empresa ela é vista, você está vendo como que aquela ação ela está chegando lá fora, né? E eu acho que vocês estão tendo essa presença, essa percepção com esse nível de atuação muito lá na trincheira, né? Que é onde a guerra está rolando, né? É verdade, isso é verdade. Um movimento que eu vi acontecer, sabe, que eu achei muito rico e interessante, é que logo que começou tudo, eu comecei a fazer contato com os outros hospitais, né? Fazer um bench mesmo, quase diário a gente se falava. Então, Uhum. uma realidade que às vezes nem é comum, né? Porque a gente fala de competitividade, né? A gente deixou de lado. A gente foi olhar para o que se está fazendo, sai do decreto, ligava para os RHs e falava, e aí, o que você está fazendo? Como é que você aderiu? E a gente, eu fazia esse movimento com vários hospitais aqui em Brasília para a gente trocar figurinha, né? Legal. Para a gente se unir e tomar até decisões de como é que você tomou essa decisão? Né? E foi muito bacana esse movimento também. Às vezes eu nem conheço as pessoas ainda pessoalmente. Eu falei, ó, quando tudo isso passar, a gente vai tomar um café, tá? Ai, que Eu lindo. super adoro tomar café. Te chamo, tá, Luz? Você vai tomar um café com a gente. Eu quero, com certeza. Vou com certeza, gente. Nossa, tô doida pra tomar café, porque era uma coisa que eu vivia fazendo antes da pandemia, porque eu trabalho em casa já, né? Há 6 anos. Só porque Ai, que delícia. o meu escape era ir para café, fazer reunião. Vivia fazendo reunião com as meninas, a Cat, a Rafa, em cafés. E agora nem um cafezinho mais. Eu também adoro. Tô morrendo de saudade. E, ó, fizeram duas perguntas aqui. Vou pegar primeiro a da Fabrícia, depois eu pego a da Nayane, porque eu acho que a gente pode puxar o gancho da questão sistêmica para a gente falar um pouquinho mais. Aproveitar você aqui, né? Afinal, não sou boba. Ela falou assim, Mara, você falou de como teve que mudar a sua visão especialista para generalista. Fala um pouquinho mais sobre esse ponto. Muito bem Olha, a Fabrícia colocado. viveu. A Fabrícia, olha, ela é ainda, mas na minha época ela era minha supervisora de Palmas, né? Na unidade de Palmas do Centro de Medicina Diagnóstica, uma super querida, hein, Fabrícia? Realmente, o que aconteceu? A gente, na época, antes da implantação, a gente tinha realmente o RH bem segmentado, né? Só a área de recrutamento e seleção, área de treinamento e desenvolvimento, né? Era uma estrutura bem menor também na época. E, como eu disse, quando a gente foi convidada a fazer esse projeto de expansão e a gente decidiu usar um modelo de business partner, né? O primeiro grande passo foi estudar muito, viu? E estudar, aí eu falo de uma postura até humilde, e estudar no sentido de convidar os especialistas para ensinar, sabe? A gente fez aulas mesmo, a gente convidou, por exemplo, na época, o supervisor de DP, o supervisor de recrutamento e seleção, o supervisor da universidade corporativa, para eles nos ensinarem. Não Então, a rolou gente tipo criou uma assim, formação. não rolou tipo assim, por que você tá querendo saber da minha área, não? Rolou bastante. É sempre rola. Porque a É primeira por isso que coisa eu que falo me que a veio gente à tem. cabeça. Porque se fosse generalista, Rolou tudo bem, mas demais. Rolou demais, né? Até porque é uma mudança de um mindset, isso eu acho que vai sempre rolar, né? Na implantação. E aí vai muito. A Cissa acompanhou tudo, né? A Cissa tá aí também, olha aí, a equipe linda do meu coração tá aí. E aconteceu demais, mas eu acho que a gente vai aprendendo no meio do caminho, sabe? Amadurecendo também em como eu, BP, tenho que ter uma postura para falar com essas pessoas. Porque eu não vou mentir que eu já tive postura arrogante de achar que eu sabia o que tinha que ser feito. E eu vou te falar uma coisa, quando a gente vai com a postura arrogante, a paulada não acerta. Você vai levar uma, porque o a grupo, pessoa fica ele estressada. até pode te excluir. É, o grupo, ele pode até te excluir se ele fizer uma força para isso. E eu fui aprendendo, né? Uma das coisas é a postura de pedir. A postura de perguntar, a postura de falar. Inclusive, o próximo passo, que é um passo muito desafiador da consultoria, é de diagnosticar o que não está bom.
Porque aí você vai amadurecendo no processo e você vai conseguindo identificar o que talvez poderia mudar. E aí aí eu falo muito de postura mesmo. E eu aprendi muito depois de estudar a visão sistêmica, muito sobre postura, de como, né, de como chegar nas pessoas, de como na verdade conquistar essa ajuda. Porque a gente precisa conquistar, né? Impondo a gente consegue, mas o esforço é muito maior, o desgaste emocional é muito maior. Então a gente Sim, vai conquistando um espaço, né? com certeza. Existem dois caminhos, né? Para você que perguntou, Fabrícia. Eu acho que se a gente for o especialista, a gente tem que ter essa atitude de receber com bons olhos, às vezes, né? Receber com bons olhos aquele que está chegando. Se você for um especialista de uma área, tem um outro BP lá que está sondando, aprende com ele, porque ele já está nessa percepção generalista, sabe? Ou ele está tentando. Então, se você colaborar, vai ser bom para os dois, né? É, é, é isso mesmo. E E o especialista ele também pode entender que não há BP sem especialista, né? É uma dupla, sim, é é, uma é dupla. uma parceria, porque o BP ele pode correr o risco de ser muito superficial numa decisão se ele não tiver um especialista para apoiá-lo. A gente tem que saber ter a sabedoria, né? Por exemplo, em legislação trabalhista, eu não sou especialista. Sim, Então, eu não arrisco muito, eu vou sempre lá consultar o especialista. com certeza. Isso é muito importante, essa dupla mesmo, porque a gente tem percebido que essa questão, é engraçado você trazer isso, porque essa questão do especialista versus generalista, ele impacta não só na implantação de um BP, mas impacta na implantação de um RH ágil, e na ampliação da atuação do RH como um todo, sabe? Então, se você consegue fazer e consegue trabalhar com as outras áreas do RH, já é meio caminho andado para você conseguir agregar mais valor. Voltou? Acho que deu uma travada. Bem, nós temos outras perguntas aqui. Enquanto ela volta, você pode fazer sua pergunta também. Voltou? Ótimo. É, Bem, dando continuidade, acho que travou de novo. E, gente, tá tudo bem, porque a internet, eu vou te falar, eu acho que o Brasil não estava preparado para usarem tanto sim a internet, sabe? Então, Mara, tá me ouvindo? Então, seguiremos. Ainda bem que tá no finalzinho já. Mara? Ixi. Tá me ouvindo? Aí. Acho que agora voltou. Ixi. Ó, a Costa Cisa falou: os papéis têm que estar bem definidos entre os BPs e os especialistas. Eu também concordo. E até em termos de nível de estrutura, sabe? Eles diferem. Acontece, super acontece. Você tá no hospital Voltei. ou você tá em casa? Não, eu estou no hospital. Você tá no hospital. Como é que tá essa questão aí? Uhum. Vocês estão trabalhando todos os dias? Aqui todos os dias, todo mundo. A gente, logo que saiu o decreto também, e como iniciativa, a gente liberou os crônicos, né? O grupo de risco realmente está até afastado da operação, Hum, entendeu? Mas a 100% aqui está presente, né? ah, E como é que vocês estão fazendo as questões de segurança aí, entre o RH? Aqui, olha, eu tô sem máscara porque eu tô sozinha na minha sala, com a porta fechada, a janela aberta.
porque aqui é um protocolo bem rígido, né? Eu acho que em todos os hospitais particulares, pelo menos, a gente tem um protocolo bem rígido, né? A gente suspendeu as reuniões presenciais, todas estão sendo online, mesmo estando aqui. Se a gente tem alguma conversa com as pessoas, a gente mantém o distanciamento, né? Se há uma necessidade de se reunir numa sala, enfim. A gente tem um monte de Ou médico seja, assim, que fica mesmo cobrando da gente, né? O cuidado, o respeito ao protocolo. a atuação tá bem remota, então, né? Entre Tá, vocês. presencialmente e remota. É presencial e remota, né? A Muito gente tem muita coisa interessante que, isso, porque pode falar. não, a gente tem muita coisa que a gente foi se adaptando, né? As reuniões gerenciais, a gente foi. Uma outra coisa que eu acho que muito legal também, que eu trago muita visão sistêmica, é olhar para o que é essencial, sabe? No começo a gente fica meio desesperado, né? Mas eu tinha 300 coisas no meu planejamento estratégico. Mas nesse cenário, por mais que você fique angustiada, a gente tem que olhar para o que é essencial, né? E muitas vezes, cada dia a gente tomou uma decisão. Na época Hum, que começou a sair muitos decretos, de sair, né? Era um desafio diário de vamos estudar isso aqui agora e tomar decisões sobre isso. Então a gente passava um dia para tomar decisão, para operacionalizar aquilo, né? muito legal. Então a gente tem que fazer esse exercício de olhar para o que é essencial, né? Que é a priorização que a gente precisa aprender, sendo um Isso. VP de sempre, né? Porque às vezes É. você não está só atuando com um gerente, está atuando com vários, né? Que tem necessidades distintas. Você precisa fazer já essa jogada, né? De priorizar as demandas. Com certeza, Vou com fazer a outra certeza. pergunta aqui da Nayana, para a gente entrar no nosso papo sobre as questões sistêmicas. Quais estratégias que estão sendo utilizadas para o gestor acolher o medo e a ansiedade dos colaboradores de pegarem o Covid e mesmo assim se engajarem no trabalho, deles não trabalharem com medo, né? É, aqui a gente implantou, a gente já tinha, né, um apoio psicológico mesmo. A gente tinha isso presencial e a gente até passou para online. Então a gente tem o que a gente chama de portas abertas aqui, é o atendimento psicológico mesmo. Nós estamos na área do SESMIT, psicólogas especializadas para atender essas pessoas. Então a gente sempre sinalizou o gestor, ó, se você percebeu que a pessoa, né, ela está com algum, vamos dizer, sintoma de ansiedade mesmo, fora da curva, né? Porque eu acho que ansiedade não tem como não ter nesse processo. É. Mas alguns vão para fora da curva um pouquinho, né? Por diversos motivos, claro. A gente fazia o acolhimento, os médicos também aqui, né? Sempre muito solícitos, né? Sempre orientando as equipes. Se percebia que a equipe em si toda estava muito angustiada, que é o comum numa UTI, por exemplo, né? Então, os médicos iam, orientavam essa equipe, né? Isso no dia a dia, sinalizar, vamos lá, vamos conversar com essa equipe, né? Mantendo todo o protocolo, mantendo todo o distanciamento. Mas o distanciamento aqui no hospital, a gente não pode também deixar de acolher as pessoas Sim. quando elas precisam, né? É o nosso papel. Então, a gente tem esses programas aí. E com o gestor, eu tento fazer conversas periódicas mesmo, toda semana. Oi, tudo bem? Como é que tá? Me conta isso, a equipe. E vão surgindo diversas demandas, né? E a gente vai alinhando e tomando decisões. É o que eu falei, a gente está muito assim, sem. Hoje eu não tenho como padronizar o processo. Ah, então Entendi. a equipe ficou preocupada e vai fazer tal coisa. Não, a gente vai olhar o cenário, a gente vai olhar como é aquela equipe, qual a operação daquela equipe, né? E o que cabe para aquela equipe naquele momento. Muito bom. E aí eu acho que o sistêmico cabe muito, né, nesse aspecto. Muito. É, o Bert, né? Eu fiz a formação, nesse ano que eu falei que eu fiz sabático, eu fiz uma formação, né, em constelações familiares e organizacionais pelo IDESV, que é uma escola aí super renomada. Depois do Bert, aqui no Brasil, eles são um dos maiores, né? E Não é a que ele vai para nos a ensina Alemanha, não, né? muito. É a que vai para a Alemanha ou não? Porque Eles tem vão, uma, eles iam também. tem um Eles programa eram do Bert que é lá, né? Ah, tá. Não, eu não sei se eles têm esse programa que vai para a Alemanha, não, mas eles foram muito tempo e o Bert vinha por eles, né, uma época.
se chama IDESV, né? Eles têm um programa de inteligência sistêmica. Inclusive, eles estão com um curso aberto agora de constelação empresarial. E você não aprende a ser constelador necessariamente, mas você aprende as leis, né? Que é o que a gente fala, são muitas leis do sucesso. E o Bert, ele nos ensina uma coisa que para mim foi muito desafiador. Porque eu tinha um perfil, que as meninas que estão aí me conhecem vão falar, que eu não estou mentindo, muito imediatista. Muito imediatista? Sabe? De olha para aquilo e toma uma decisão. Uhum. E a visão sistêmica trouxe para mim uma sabedoria interna, sabe? Que é olhar para o que realmente está acontecendo. Sabe? Com respeito. E o respeito, às vezes, exige paciência. De eu olhar e falar, eu não vou conseguir mudar isso tudo agora. Quem vai conseguir mudar o que está acontecendo? Ninguém. Né? É preciso olhar com respeito, inclusive para o coronavírus, né? A visão sistêmica tem feito essa discussão muito. A gente perto dele é pequeno, a gente está aprendendo com ele. Então, no dia a dia, esse olhar, ele tá. E ele possibilita a gente olhar, inclusive, o nosso tamanho perto da complexidade da vida, né? E olhar é olhar mesmo profundamente. É antes de tomar uma decisão, olhar, pensar, refletir, né, os impactos daquilo. Às vezes, perceber que em algum momento você não pode fazer nada. Sim. Entende? Essa força. Uma outra coisa que a visão sistêmica me traz muito assim, e que me tranquiliza nesse momento, na verdade, é olha para os seus ancestrais, né? Quantas coisas os nossos ancestrais já passaram. Quando você olha para isso, a gente sente até uma certa força. Uhum. A gente sente a força dos nossos ancestrais, dos nossos pais. Minha mãe tá aqui, eu vi ela entrando, minha mamãe, Sueli Coelho, tá aí. A gente olha para tudo que aqueles que vieram antes da gente. Irmã, ou ela é. Aí eu olhei e falei assim, nossa, tá. Deve ser. Mãe, é minha mamãe. É minha mamãe. Mãe. Então a gente olha, né, para tudo que os nossos pais, a nossa mãe, nosso pai, os nossos avós passaram, né, por tantas coisas, né? Então, que a gente. E os nossos bisavós passaram por fome, passaram por peste, passaram por guerras, e passaram por tantas coisas. E quando a gente olha para isso, no cenário que a gente está vivendo, de uma postura sistêmica, a gente toma força. Sim. Toma força de que a gente tem força para resolver. A gente vai passar por isso. Todos eles passaram. Né? Então a gente não está sozinho mesmo. Tá todo mundo atrás. Tá todo mundo atrás. Nossa perna esquerda, o importante é aterrar. Você tá forte desse jeito, você vai longe. A Lauana tá falando assim, ó, que às vezes era importante. Rolou uma conexão aí. Tá sendo imediatista às vezes. Não, e nós somos, né? A grande questão, nesse cenário, a grande aprendizagem é isso, que a gente nem pode ser imediatista. O sistema ele é tão forte que ele está nos moldando. Ele fala, você não tem poder de decisão para muitas coisas. Para algumas você tem, mas para outras não. Né? Como então a gente para ir conquistando isso, né? Não existe. Então a gente aprende a se acalmar. Você perceber que nesse momento você está nessa situação, mas que você pode ir construindo, né? E galgando e mudando o sistema onde você está, porque a gente também é esse papel de condutor, né? Você está aí numa situação de facilitadora, né? Facilitadora da mudança. E vai passar, né? Então, assim, Laura, você é imediatista. A gente conversa muito sobre isso, né, Lau? Eu tenho esse cunho e também o que acontece? A gente está recebendo muitos presentes. Igual você falou, a gente está evoluindo. Eu não tenho como colocar numa balança, assim. Não dá, é injusto. Eu não vou falar sobre o número de mortes, porque, né? Não é uma coisa boa e a outra coisa é ruim. É inevitável, é isso que a gente está falando. São coisas inevitáveis que a gente não tem conteúdo.
Mas de um outro ponto de vista, para quem está no RH, para quem é BP, a gente está recebendo muitos presentes, porque talvez você também nunca possa ter olhado para quantas coisas você pode fazer quando tudo isso passar, né? Sim, Eu li na revista Você estava falando quantas empresas tinham mudado drasticamente algumas coisas que eles nem faziam, né? Comitê de crise, plano de ação para crise. A gente não tinha isso, porque a gente vivia num mundo cor-de-rosa, né? E aí a gente teve total. que se O mundo do moldar. endomarketing. O mundo de Isso, fazer e a gente teve que, aniversariante do mês. e a gente teve que se moldar, fazer Sou um comitê de pouco crise, crítica com olhar o RH. orçamento, olhar. Eu adoro, a gente faz. Então, mas muitas coisas a gente também pode ir anotando agora para trabalhar depois, né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado aqui muito forte é feedback, que para mim é uma competência que nunca tem fim. Nunca. É. Nunca é nunca. Pode ser o cenário que for, que o feedback não vai acabar a importância dele, né? Ó, a Fabrícia escreveu aqui. Mara, compreendo esta visão sistêmica. É importante nesse momento, mas sua visão resolutiva lá no início da sua carreira, implantação do projeto, não foi decisiva? Foi. Eu, foi. Se eu entendi a pergunta, quer dizer assim, na hora da implantação a gente tem que ser um pouquinho tubarão também, né? Porque a gente faz a parceria, a gente aprende com os outros, a gente busca uma postura, né, de colaboração, mas eu também tenho que ter muito fincado no meu propósito. É igual aqui, o meu propósito é implantar o projeto. Faça chuva, faça sol. Covid sem Covid. Sim. E Então, eu acho para mim, que a resolutividade é isso. e a gente fala muito também da questão da assertividade, né? Às vezes, aquele gestor, ele tá precisando de uma palavra firme, assertiva, para ele evoluir, mas isso não quer dizer que a gente está sendo agressiva ou que a gente não está fazendo isso com respeito, sabe? Mas que de fato a gente precisa ser bem estratégico, a gente até brinca assim, né? Os lobistas, por exemplo, do governo, o lobista, ele é um defensor de interesses. E o BP, o consultor interno, ele é um defensor de interesses. Só porque você, consultor interno, você tem uma noção muito mais ampla do que aquele, às vezes até aquele gestor do sistêmico da coisa, né? Então, É, se tem uma pessoa que tem total capacidade para chegar com feedback e com respeito, é o consultor interno que está fazendo seu papel é, direito, né? é. E tem muito a ver com a postura. De novo, olha, a palavra que eu mais gosto de usar é postura, porque não é o que você faz, é como você faz. É como Teve se uma faz, gestora em exatamente. especial aqui que depois de alguns meses a gente teve uma conversa, ela falou assim, de uma coisa que eu nem tinha percebido. Ela falou assim, você me tirou da zona de conforto, né, quando a gente estava fazendo alinhamento, como ninguém tinha feito antes. Você me perguntou de uma forma tão educada, será que é só esse ponto de vista que a gente tem? Ela falou assim, para mim eu traduzi, eu não sou a dona da razão, deixa eu pensar sobre isso. E ela foi para casa, fez o dever de casa, e a gente depois discutiu e mudamos algumas coisas na área. Então é essa dança, né? Mas para eu fazer uma provocação como essa com o gestor, eu tenho que partir de uma postura de respeito. Ele tem que saber que essa minha provocação é para contribuir, não é para humilhar nem para impor, né? E nem para dizer que eu sei o que ele tem que fazer. É, que é do tipo assim, se tem alguém que você precisa confiar, é em mim. Tô fazendo isso porque você Tamo pode junto. confiar em mim. Muito bom. Muito bom. A Lauana está falando aqui, Maroc é ótima para isso, o BP tem um papel essencial na organização, ele faz a ponte com rica contribuição, concordo também, eu acho que o BP tem uma grande fortaleza aí de gerar impacto mesmo, né? Se você souber essa postura. Mara, a gente está chegando no finalzinho aqui, daqui a pouco, se a gente não terminar a live, vai acabar por si só. Eu sei. Mas eu queria te agradecer muito, eu amei. Eu em particular, Ludmila, sou apaixonada por questões sistêmicas e constelações, eu estudo muito sobre isso e me emocionei quando você começou a falar, sabe? Porque eu acho que
de fato, a gente precisa trazer essa humanização para dentro do BP, sabe? Tá todo mundo muito. A gente precisa se unir mais. E até os BPs mesmo precisam se unir com outros BPs que estão atuando, que estão falando. Então, eu gostei muito da forma como você trouxe isso. E eu tenho certeza que agregou muito esse papo. A gente entrou para falar de hospital, mas a gente falou de tanta coisa, de implementação, de postura. Eu fiquei muito feliz mesmo. E aí, Ai, que bom, eu que fico feliz e muito grata pelo convite, né? Foi leve, foi gostoso, e quando é assim, né? Bom, flui, né? O papo, ele fluiu. foi. E eu Ou se aprendo com tivesse um vocês demais. cafezinho ou uma cerveja agora, viu, Mara? Só faltou o cafezinho, tá marcado, tá na agenda, Eu quero. pós-Covid. E aí, para finalizar, eu queria saber o que que você pode dar de dicas, assim, ou então um conselho para esse BP que está aí nessa atuação, que está ou implantando, ou está trabalhando no hospital, dentro daquilo que a gente falou. O que que você Eu indica? diria, mesmo que você tenha um planejamento, pare agora e ouça as pessoas, do que elas estão precisando neste momento. Depois você retoma o planejamento. Mas agora é uma atuação bem cirúrgica. Pergunte para as pessoas. Muito bom. A gente não Converse com poderia elas. O finalizar que melhor. você precisa? A gente não poderia finalizar melhor falando de hospital do que falar de cirurgia e trazer a atuação do BP enquanto cirúrgica. Essencial, Cirúrgica. escuta. Agora é cirúrgica. É o que você precisa. Vamos olhar para isso. Depois a gente retoma todo o planejamento. Muito bom, Mara. Agradeço demais por você ter querer ter participado disso, né? O nosso primeiro encontro aqui na live. E pessoal que está aqui, que está entrando ainda, que entrou por algum momento, ela vai ficar gravada aqui também. Então, sigam a Mara, ela tem ela está falando por esse Instagram, né, que fala justamente de questões sistêmicas. E eu achei super interessante, que até coloquei aqui na nossa pergunta, que é a bio da Mara, que eu acho que é super interessante, que é o olhar sistêmico no âmbito do trabalho, profissões e organizações. Eu acho que é um tema que a gente precisa muito se aprofundar. Então, para quem tiver mais interesses, é só seguir a Mara também, porque ela está fazendo conteúdo sobre isso. Obrigada. Eu resolvi fazer a página para mesmo traduzir uma paixão, sabe? É uma paixão que eu tenho hoje e vejo que ela pode contribuir tanto para a nossa visão Não, com como certeza. gestão. E esse conhecimento híbrido, né, de você seguir, tipo, você tá na organização, então você vai gerar insights muito importantes. Então, conte comigo Isso. também, vou estar lá vendo o que você está escrevendo. Que bom. Amanhã a gente tem uma live, a gente vai falar sobre as ordens, né? As leis do sucesso, né? Visão Bert Hellinger aí, a gente vai falar aplicado às profissões. Muito, Sobre isso muito amanhã. bom. Que horas? Amanhã, às 8h30, eu e a Ana Carla, que é uma minha professora, né? Daí de coração também, uma consteladora muito renomada em Brasília, a gente vai falar sobre as leis do sucesso, né? Muito Na bom. Às visão do Bert. 8h30, às 20h30. Isso. Às Perfeito. 20h30. Perfeito. 8h30. Então, Na alma gente, do Bert. ó, focado em carreira, que também é super importante para você BP, para você que é RH e não é BP ainda e precisa se tornar um BP, fechou, ó, já pode começar amanhã, aprendizado de graça. Então Isso tá, aí. querida, muito obrigada, bom trabalho, gratidão, não só pelo convite, por ter aceitado o convite, mas por você estar aí na luta por nós. Vocês merecem aqui o nosso reconhecimento. Gratidão, gratidão a todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até.